Vamos tentar, né? Vamos fazer um aulão do homicídio, por assim dizer. Eu peguei algumas questões aqui pra gente responder. A gente vai responder algumas questões especificamente sobre o homicídio pra gente conseguir entender sobre este artigo do Código Penal. No homicídio culposo, previsto no Código Penal, qual alternativa corresponde a uma causa de aumento de pena? Realmente é a letra D. Se o agente foge para evitar a prisão em flagrante. Vamos entender. Eu tenho aqui no artigo do homicídio, no parágrafo 4º, tenho falando especificamente sobre a questão do homicídio culposo. Primeiro, o que é culposo? É quando não há intenção, quando eu não agi com cuidado suficiente. Para ser culposo, eu preciso ter negligência, imprudência ou imperícia, né? Eu fiz o negócio sem saber como fazer, eu fui imprudente, eu não prestei atenção suficiente, eu faltei com o meu dever de cuidado. Então, eu cometi um homicídio culposo. Aí ele coloca aqui pra mim, ó, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta da inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Por exemplo, eu sou um médico, existe uma regra específica para fazer aquele negócio e eu não observei. Eu achei que não ia acontecer nada, eu achei que eu conseguiria impedir que alguma coisa acontecesse, mas acontece que a pessoa morreu porque eu não usei uma técnica específica, porque eu não usei uma coisa específica da minha profissão como médico. Temos também, ó, se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. É a alternativa anterior, então, justamente por ser letra de lei. A gente tem um aumento de pena em 1/3 se eu fugir para evitar a prisão em flagrante. Aí a gente tem um resto aqui, né, falando da questão do doloso. Sendo doloso o homicídio, quando há intenção de causar a morte, a pena é aumentada em 1/3 se é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Aí a gente volta aqui, ó, para entender então um por um por que não é cada um deles, ó. Se o crime é praticado contra a pessoa maior de 60 anos, a gente sabe então que só aumenta a pena quando ele é doloso. Teve a intenção de cometer um crime contra a pessoa maior de 60 anos, então eu vou aumentar a pena. Vamos pular a questão da embriaguez, que eu já vou falar sobre ela. Se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos, também no caso de doloso. Quando eu tenho a intenção de tirar uma vida de uma pessoa menor de 14 anos, eu também vou receber um aumento de pena. E se a gente pratica o crime por motivo fútil? Essa aqui não é. Por quê? Porque o motivo fútil, esse aqui, ó, ele é uma qualificadora. Ele qualifica o crime. Qualificar é diferente de majorar, de aumento de pena. É diferente, ó. Quando eu venho aqui e o artigo me dá uma fração, ele coloca uma fração a mais, significa que eu estou majorando, eu estou aumentando a pena. Se ele me dá uma nova pena mínima e uma nova pena máxima, então eu tenho uma qualificadora. No caso, ele está falando de aumento de pena, então ele está falando de fração. Está falando de aumentar 1/3, então não pode ser uma qualificadora. Falando mais especificamente sobre a embriaguez, o que, que acontece com essa famosa embriaguez. Ela está colocada no artigo 28 do Código Penal, no inciso 2. Aqui, ó. A embriaguez voluntária ou culposa, quando eu tenho a intenção de beber, quando eu assumi o risco de me embriagar porque eu estou bebendo por vontade própria, ela não retira o crime. Eu respondo normalmente, não retira o crime. Se for por caso fortuito ou força maior, o que que é isso? Eu não queria beber. Me enganaram para que eu bebesse. Um caso assim que caiu na minha OAB, inclusive, quando eu fiz, que é uma coisa muito, muito, muito fora da casinha. É o caso de eu vou até um lugar, eu vou até um bar e eu falo assim, eu quero uma cerveja sem álcool. E o cara vai e me dá uma cerveja com álcool. E por alguma razão louca, sei lá, eu tive Covid e perdi o paladar. Eu não percebo que tem álcool ali. Então eu não queria ficar bêbado, mas eu fiquei. Se eu cometer um crime, aí eu posso ter tanto uma diminuição de pena quanto não ter pena. Aí depende do como que ficou a minha consciência, meu entendimento. Se eu fiquei completamente embriagado sem querer, então eu não tenho pena nenhuma, porque eu não tenho nenhuma condição de discernir, não tenho nenhuma condição de entender o que que eu fiz. Agora, se eu fiquei mais ou menos embriagado, sem querer ficar embriagado, aí eu vou ter uma redução de pena. No caso de alguém ter me embebedado sem eu querer, sem eu saber, se eu perder totalmente meu discernimento, eu não tenho pena nenhuma sobre aquele homicídio. Se eu perder mais ou menos meu discernimento, se for não for uma embriaguez completa, então eu só tenho uma redução de pena. Kiki, adoro os nomes, Kiki engravidou em relacionamento extraconjugal. A Kiki traiu. Durante a gravidez, ela contou o fato a seu marido, que tentou convencê-la a praticar um aborto. Sem sucesso, não houve aborto. Logo após o parto, Kiki, influenciada tão somente pela sua irmã, matou seu próprio filho, auxiliada pelo marido traído.
Com base no caso e análise, marca a alternativa correta. Kiki, diante da ausência da influência do Estado puerperal, não pratica crime de infanticídio, respondendo, portanto, por crime de homicídio em concurso de agentes com sua irmã e marido. Essa daqui é a alternativa correta. Vamos entender o porquê. A Kiki, ela é a mãe, né? Ela era a gestante. Ela praticou o verbo do homicídio. Qual que é o verbo do homicídio? Matar alguém. Se eu tenho aqui, ó, artigo 121, homicídio, tem que estar escrito lá, matar alguém. Esse é o crime. É assim que está escrito no Código Penal, matar alguém. Então, qual que é o verbo da conduta? Matar. A Kiki, então, foi quem praticou o verbo. A irmã, ela não praticou o verbo. Ela não praticou o verbo. Ela não matou nada, ela só deu um pitaco. Ela deu uma sugestão. Ela influenciou no resultado só. Ela só influenciou no resultado. O marido dela, ele não, a gente não sabe se ele ajudou mesmo, se ele praticou o verbo, mas tudo que a gente sabe é que ele ajudou. Não consigo dizer se ele só prestou algum outro tipo de auxílio ou se ele realmente foi lá e ajudou a matar mesmo, a praticar o verbo. De qualquer forma, ele ajudou. Essas 3 pessoas, então, tiveram alguma participação no crime. Então, essas 3 pessoas vão responder por esse crime. Por quê? Porque elas praticaram em concurso de pessoas. Houve o concurso de pessoas. Aí, nesse caso, a gente combina o que a gente quer fazer, como a gente quer fazer, qual o resultado que a gente quer chegar, tudo, a gente combina tudo. Então, eu falo que esses 3 pessoas, mesmo fazendo coisas diferentes, os 3 participaram, os 3 vão responder pelo homicídio, porque os 3 estavam em conluio. Eles todos sabiam o que seria feito, todos concordaram com o que seria feito, todos tinham um resultado em mente. Então, eles agiram em concurso de pessoas. O advogado da irmã, por exemplo, ele pode pedir uma diminuição de pena, porque a única participação dela foi influenciar, foi botar lenha na fogueira. Falar, ela teve menos participação, então ela tem direito a uma pena menor, né? Se a gente for parar para pensar, pelo artigo 29 do Código Penal. Aí ela teria assim, porque dentro do concurso de pessoas, você responde de acordo com aquilo que você faz. Se você tem uma conduta mais leve, então você vai responder também mais leve, você vai ter uma pena menor. Mas, de qualquer maneira, essas 3 pessoas participaram. Essas 3 pessoas vão responder pelo crime de homicídio, porque uma pessoa morreu. Cada uma da sua maneira, elas realizaram o crime de homicídio. Aí, por que não pode ser aborto? Porque o feto já está vivo, né? Nasceu. No caso, como nasceu, a gente não fala mais de aborto. Por que não é infanticídio? Por uma razão muito específica. O que é o crime de infanticídio? É matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Foi o que ela fez, né? Logo após o parto, ela chegou e matou o filho dela. Ficou torto. Foi exatamente o que a Kiki fez. Logo após. Continuou torto. Logo após o parto, ela foi e matou o filho dela. Só que não foi influência do estado puerperal, foi influência da irmã. Ela foi a única influência. Tanto que se você for olhar aqui no artigo não, se você for olhar aqui no enunciado, o que está falando? Logo após o parto, Kiki, influenciada tão somente por sua irmã, matou seu próprio filho. Então ela não estava em estado puerperal. O infanticídio, ele é, no caso da mulher, que ela está muito abalada por conta dos hormônios logo após o parto. E aí, por conta daqueles hormônios, por conta da depressão pós-parto, ela acaba tirando a vida do próprio filho. Eu tenho uma pena menor do que o do homicídio. Se no homicídio a minha pena mínima é 6 anos, no infanticídio a minha pena máxima é 6 anos. Então ele é um crime mais tranquilo de pena, porque ele tá falando, ele leva em consideração a questão dos hormônios, de como a mente da mãe tá alterada. Só que o enunciado me diz que a única influência foi a irmã dela. Tão somente influenciada pela sua irmã, ela matou o próprio filho. Por isso que não é infanticídio, e por isso que a alternativa correta é a letra E. Diante da ausência da influência do estado puerperal, porque ela foi influenciada somente pela irmã, ela não praticou o crime de infanticídio, respondendo, portanto, por crime de homicídio em concurso de agentes com sua irmã e seu marido, porque cada um fez parte, porque todos eles, da sua maneira, fizeram parte do resultado morte. Cada um à sua maneira chegou no resultado morte do recém-nascido. Paulo, pai de Joaquim e Ana, todas as vezes em que tem ciência de que a sua filha chega em casa após as 22 horas, a agride fisicamente. O mesmo não ocorre em relação ao seu filho, com quem é sempre mais compreensivo.
Certo dia, Paulo extrapola nas agressões físicas e mata Ana. Cumpre destacar que Paulo não reside no mesmo local que seus filhos, já que desde pequenos moram com a avó materna. Sobre a situação narrada, é correto afirmar que, então, o Paulo tem um menino e uma menina, o Joaquim e a Ana. Com o Joaquim, ele é muito permissivo, mas com a Ana, a sua filha mulher, ele sempre bate nela, ele agride ela sempre que ela chega em casa depois das 10 horas da noite. Um belo dia, ele acaba matando ela de tanto bater nela. Qual que foi o crime que o Paulo cometeu? Oi, um minutinho do seu tempo aqui comigo. A lei do feminicídio mudou depois que eu gravei o vídeo, inclusive, meu cabelo tá com outro tamanho. Mas enfim, essa questão estaria desatualizada por conta da lei do feminicídio ter mudado. Então vem cá. Agora, feminicídio é um crime autônomo, ele não é mais uma qualificadora do homicídio. Ele é um crime separado, um crime próprio. Ele é o artigo 121A, feminicídio. Para entrar como feminicídio, o crime tem que ser um crime de morte em razão de violência doméstica e familiar, que entra em Maria da Penha, ou um desprezo, um menosprezo pela condição de sexo feminino. A questão fala sobre o pai da Ana não morar junto com ela, mas isso continua sendo irrelevante, tá bom? Mesmo com a mudança da lei. Para ser violência doméstica e familiar, a Maria da Penha, para se encaixar no feminicídio, precisa ter relação familiar, ou seja, eles não precisam morar juntos, mas eles têm algum vínculo familiar, algum parentesco. Relação de unidade doméstica, aí eles moram juntos, independente se são parentes ou não. Ou relação de afeto, independente de onde eles moram, independente se eles são parentes ou não, tem que ter uma relação de afeto entre eles. É o que no caso, né, do namorado e da namorada que moram juntos, mas se ele bater nela, pode entrar como Maria da Penha. Vai sair um vídeo todo específico sobre a Limeira da Penha, então segura aí e vamos voltar pro vídeo anterior. No caso de homicídio culposo, de novo culposo, a legislação brasileira permite que, se o agente cometer o crime sob influência de forte emoção após injusta provocação da vítima, a pena possa ser completamente perdoada pelo juiz, independente das circunstâncias e consequências do ato. Sei não, prefiro biologia. Obrigada então, amigo. Obrigada pela participação, viu? 86% de vocês acreditam que a alternativa esteja errada. Isso mesmo, errado. Culposo é quando eu não tenho intenção, quando eu agi por falta de cuidado, quando eu agi por negligência, imprudência. Quem comentar da minha letra de médico, eu vou bloquear, ou imperícia. Esses casos é culposo. É pela falta de cuidado. Eu não tinha a intenção, eu não tomei cuidado suficiente e isso aconteceu. Se agora eu fui tomada por uma forte emoção, não foi falta de cuidado. O perdão judicial a gente aplica em casos culposos, esse sim. O que que é? Quando minha falta de cuidado vai gerar uma consequência para mim muito pior do que uma pena de prisão seria. Por exemplo, a mãe que acidentalmente mata o próprio filho. Foi culposo, foi acidental, ela não queria que isso acontecesse, e agora pelo resto da vida ela vai sofrer as consequências de se sentir a assassina do próprio filho. Então por que que o juiz vai lá e vai dar ainda outra pena para ela? Essa é a hipótese. Se a consequência da infração atingir o próprio agente, a pessoa que cometeu, de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Pensando numa mãe que matou o próprio filho, o que que é uma pena de prisão para ela? Isso aí não é nada, entendeu? Aí, quando a gente fala do homicídio privilegiado, que é, ó, a injusta provocação da vítima, eu falo de uma causa de diminuição de pena. O homicídio privilegiado, eu tenho três hipóteses. Eu tenho, como a gente falou, a injusta provocação, que é a pessoa me irritou e logo após ela me irritar muito, ela me provocar mesmo, eu fui e acabei matando ela. Tá? Por conta da intensa emoção, mas tem que ser logo após, tá? Não pode ser nada planejado, não. Eu tenho uma diminuição de pena, porque a vítima tem uma parcelinha de culpa, mas ainda assim eu devia ter me controlado. Eu ainda assim tirei uma vida de uma pessoa. Fui provocada, então tem uma diminuição de pena, mas ainda assim eu tirei uma vida. Não existe, tá? No caso, falar de pegar a mulher com um amante, tá? Porque, primeiro, que não é uma injusta provocação, que na maior parte das vezes a mulher não quer nem que o cara veja. Praticamente todas as vezes. A mulher não quer que o cara descubra que ele tá sendo traído. Legítima defesa da honra. Isso não existe mais. O STF já falou que não existe. Outro caso que a gente tem, o relevante valor social. O que que é? Matei. Mas matei um bandido. Por exemplo. Eu fiz um favor para a sociedade. Eu fiz um favor para a sociedade. A sociedade, ela vai punir muito menos,
Porque ela vai entender que aquilo ali não deveria nem ser punido. Tem uma pessoa que tá molestando crianças. A polícia não consegue pegar por nada. Eu vou lá e mato ele. Tudo bem, eu fiz justiça com as próprias mãos. Não posso. Só quem pode fazer justiça é o Estado. Mas a sociedade não vai punir tanto, porque ele era um molestador de crianças. Então existe um valor social. A sociedade faz muita diferença. A pena existe porque a sociedade pune, porque a sociedade condena. Então o direito penal também vai condenar. Tanto que se eu furo a orelha do neném recém-nascido, eu cometi lesão corporal, mas a sociedade não pune. A sociedade não se preocupa em falar que isso aqui é um crime. Então não vou punir também. O direito penal também não vai punir nesse caso. Entendeu? A outra hipótese é o valor moral. Ele é muito relacionado com vingança. Tá? Eu quero me vingar, eu quero retaliar. Por exemplo, eu mato o abusador da minha filha. É uma espécie de vingança. E eu tenho quase que uma justificativa para fazer isso, porque ele atentou contra a minha família. Entendeu? Esse aqui é o caso que o artigo estava falando, do homicídio privilegiado, quando é injusta provocação da vítima. Ó, tá vendo? Sobre a influência de forte emoção após injusta provocação da vítima. Mas vai acontecer em casos dolosos e não vai ter uma pena, não vai ter um perdão da pena, vai ter uma diminuição de pena só. Por isso que essa alternativa está errada. O agente que mata uma pessoa para ocultar a prática de jogo do bicho pratica homicídio qualificado disposto no Código Penal brasileiro, já que o motivo do homicídio é assegurar a execução de outro crime. Certo ou errado? Qual que é a alternativa? Pra gente... é errado, tá? Por que que é errado? Porque o jogo do bicho não é crime. Calma, jogo do bicho é ilegal. Só que ele não é crime, ele é uma contravenção penal. O que é uma contravenção penal? É como se fosse um degrauzinho abaixo. Eu tenho o crime, que é uma coisa que ele pune mais, porque ele é mais pesado. Uma contravenção penal é uma perturbação. Pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas ele é um degrauzinho abaixo do crime. A contravenção penal é um degrauzinho abaixo do crime. Quais que são as qualificadoras do homicídio? Mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Eu aceitei matar ele porque vai me dar um dinheiro. Porque eu vou ganhar alguma coisa. Me falaram assim, ó, se você matar fulano, eu te dou R$ 1 milhão. Se você matar fulano, eu compro uma casa pra você. Por motivo fútil, por motivo idiota, por motivo egoísta. Igual um caso que eu atendi na defensoria, na infância e juventude, quando eu fazia estágio lá. Um cara que tentou matar, um adolescente, que eu trabalhava na infância e juventude, né? Um adolescente que tentou matar outro por conta de uma chinela. Até hoje eu fico muito triste de não saber o desfecho dessa história, porque a fofoca pela metade é horrível. Com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou por outro meio insidioso ou cruel, justamente por conta da crueldade, porque a vítima vai embora com mais sofrimento, ou que possa resultar em perigo comum, né? Tipo no caso de incêndio. Traição, emboscada mediante dissimulação. Isso aqui a gente fala na doutrina que é uma punição pela covardia. Porque você não teve nem a coragem de chegar na pessoa. Você foi covarde. Então você fala de uma punição pela covardia. Aí entra aqui, ó, o que o artigo. Por que eu sempre falo artigo? Aí aqui entra o que diz o enunciado para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, que é justamente o que está falando aqui, ó. O agente que mata uma pessoa para ocultar a prática do jogo do bicho. Ele tá falando o quê? É um homicídio qualificado, porque eu tô matando alguém para impedir que essa pessoa me denuncie, por exemplo, porque eu tô jogando o jogo do bicho. Só que é uma pegadinha técnica, porque o jogo do bicho não é crime. E aqui, para ser qualificado, tá falando de crime, não de contravenção penal, que é o caso do jogo do bicho. Outras qualificadoras, o feminicídio. Aí daqui em diante a gente mal fala sobre, mas eu coloquei aqui porque tá na lei. Que é contra a autoridade, é o agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, tá? Não é qualquer arma de fogo, é de uso restrito ou proibido, e contra menor de 14 anos, tá? Esses são os casos de qualificadora. Um beijo, muito obrigada por todo mundo que participou. Ó, tem uma pergunta muito interessante aqui. O que seria homicídio? Eu ia encerrar, mas eu vou ter que parar para poder responder essa pergunta, porque ela é demais. O que seria homicídio triplamente qualificado? Uma mentira. Um beijo.
Quando você qualifica mais que uma vez o crime, você está punindo mais do que uma vez por uma única conduta. Alguém me pagou para matar uma mulher simplesmente por ela ser mulher, porque ele acredita que ela é inferior. Então, a pessoa que acredita que a mulher é inferior me pagou para que eu fosse lá e matasse. E eu também acredito, eu acho que mulher é inferior mesmo, tem que morrer mesmo. Então, eu cometi, tecnicamente, um homicídio duplamente qualificado. Mas isso não existe, tá, gente? Não é possível qualificar duas vezes por um único crime. O que que o juiz vai fazer? Ele vai escolher uma dessas qualificadoras e a outra coisa, ele vai tentar jogar como um aumento de pena, um outro tipo de aumento de pena em outra fase da dosimetria da pena. Tchau, gente. Tchau. Um beijo.